Francisco, o que você acha de transformar as pessoas em barata? Henrique, numa guerra, você teria coragem de puxar o gatilho? O que você acha dessas guerras por drones? Você acha que hoje em dia a desumanização ela está em um grau maior ou menor do que antigamente? Hoje nós iremos falar de Man Against Fire, ou Engenharia Reversa. O 5º capítulo da 3ª temporada de Black Mirror. Eu sou Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E esse vídeo conterá spoilers. O Freud tem um texto chamado Psicologia das Massas e o Eu. E ele fala que algumas instituições, tipo o exército, a igreja, eles não gostam da formação de casais, porque esse laço libidinoso entre os casais poderia ser mais forte do que o laço com a instituição. Por isso que, por exemplo, as mulheres são barradas, ou os homens e as mulheres são separados em muitas instituições, para que eles não formem um laço mais potente. E nesse exército tem mulheres, eles são colegas, mas para eles não se envolverem, eles criam essas ilusões para falar, ó, você vai se realizar sexualmente aqui, no sonho. Na noite. Você não vai ficar com a sua coleguinha. Se você for ver no dormitório, não tem distinção. Um homem, uma mulher, um homem. Então eles estão todos juntos. Eles praticamente, eu não sei se eles vão interagir sexualmente ou tentar interagir, uma vez que eles estão tão bem alimentados ou bem supridos no mundo interno da fantasia. Quando eles estão no sonho transando, o dedo deles fica assim, disparando a arma. Ah, você achou que era arma aquilo lá? Porque aquilo ali eu fiquei imaginando que era tipo um implante. E é tipo um negócio reflexo. Todo mundo vai assistir o mesmo filminho, cada um sob medida. A figura sexual que cada um tem, o sistema provê. Oh, mas todo mundo lá, todo mundo transando, todo mundo na orgia. Se você se saiu bem, então a orgia é completa. Se você não saiu muito bem, você fica só com umas migalhas sexuais. E uma coisa muito louca que eu pensei também, que eu queria trazer para cá, é o seguinte. O Harari fala que no século XIX existiu o tal do humanismo evolucionista, que era uma ideia de racial, uma ciência racista, ou melhor, uma pseudociência. Hoje a gente sabe, mas na época era ciência mesmo, ciência séria, onde teria uma evolução natural da espécie. E isso desemboca na grande destruição de raças com o nazismo, que vai exterminar sistematicamente deficientes, judeus, ciganos. Tinha até planos de fazer uma eugenia mundial. A gente vê nesse episódio um segundo humanismo evolutivo. Mas ele não é mais racista porque o racismo não tem fundamento. Ele não é sexista porque o sexismo não tem fundamento. Mas ele ataca as pessoas que têm disfunções genéticas. Então, é racismo isso? O que é isso? Na época de Hitler, um dos discursos dele é que, por exemplo, a sociedade deveria ser pura, que eles trazem também nisso, que inclusive é um dos focos centrais desse episódio. Quando ele está fazendo exercício puro e perfeito, alguma coisa assim. Por exemplo, deficientes físicos não produzem para a sociedade, eles levam recursos da sociedade. Essas pessoas que são deficientes físicos ou com uma doença mental, qualquer problema muito sério, essa pessoa deveria ser excluída. Porque ela não produz para a sociedade, ela não produz uma prole também em prol da próxima geração. É um purismo. Só que com o ser humano, quando você imagina que você está pegando um ser humano como você, que tem afetos, que tem sonhos, que tem desejos, mesmo sem olhar para nenhuma questão religiosa, só uma questão humana, e você extirpa a possibilidade dessa pessoa existir, então imagina uma pessoa que é um deficiente físico, ele não tem a perna, ou uma pessoa cega, ou uma pessoa que não ouve, e você fala assim, bom, essa pessoa não pode contribuir na sociedade tanto quanto uma pessoa que tem todos os sentidos funcionando. Não, essa pessoa não está contribuindo bastante, ela pode gerar uma prole comprometida, vamos extirpar essa pessoa da sociedade. Que é mais ou menos o que eles fazem nesse episódio. Nesse episódio, quem eram aquelas pessoas? Eram pessoas com deficiência de radiação, que tenha problema, alto índice talvez de ter câncer. Pode ser que a pessoa não tenha câncer, mas ela tem a possibilidade de ter câncer. Só isso já é o suficiente para ela ser extirpada da sociedade. Não é um paralelo com a própria questão hitleriana? Eu acho que ele está olhando assim, olha, a gente não vai mais cair naquele discurso racista do Hitler, mas a gente pode cair nesse discurso de vamos limpar a raça humana dos genes ruins. Porque assim a gente vai ter um futuro melhor. Não tem o racismo
talvez como base teórica fundamental, mas ele está querendo uma eugenia, ele está querendo a pureza. Sim. Não, e esse é uma daqui é puro, e esse daqui é não, e esse daqui é não, eu simplesmente desumanizo e eu elimino. Então, por exemplo, um judeu, na época lá de Hitler, o que ele era? Ele era desumanizado, exterminado. Uma pessoa com deficiência mental na época de Hitler, até onde eu sei, ele era desumanizado e ele devia ser exterminado. É mais ou menos a mesma coisa. Você está falando que é o discurso racista, mas não é só o discurso racista. Existe o discurso eugenista, de eugenia, de puro. Sim, se você é puro, fica. Se você não é puro, extermina. É uma nova eugenia. É uma eugenia que, assim, ela não vai discriminar o negro por ser negro, a mulher por ser mulher, o judeu por ser judeu, coisa do tipo. Mas ele vai buscar no fundo do DNA. E vai falar, ó... Só mudou o lugar. Então, a atitude é a mesma. Então, muda o lugar, mas exatamente, o princípio é o mesmo. Só que a gente ainda não se livrou disso. Dessa possibilidade de eugenia. Eu acho que é isso que o episódio fala. Ele fala assim, tudo bem, a gente só mudou o lugar, mas a gente ainda pode cair nessa purificação com esse mapeamento de DNA, porque hoje em dia é opcional. Você quer fazer um mapeamento, você faz. Mas vai que alguma época começa a se tornar obrigatório. Fala, não, peraí, vamos mapear, porque o índice de câncer X está muito alto na sociedade. Então agora a gente vai começar a mapear para, ter só uma noção, um estudo e tal. Daí, sei lá, eles começam a colocar restrições para essas pessoas. Não assim, exterminar, mas falar, olha... Começa sempre brando, daqui a pouco vira uma avalanche e a pessoa não tem mais opção. O filme Gattaca que a gente discutiu era exatamente isso. Ali era uma divisão de classes. As pessoas que tinham os genes totalmente puros, os mais ou menos, e eles iam ganhar lugares na sociedade. Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley também é isso. Dependendo da pureza, do nível, você fica numa hierarquia de poder dentro da sociedade. E se você não é tão puro assim, ou tem doenças dentro de você, você fica na última instância. Você fica ali para ser trabalhador operário. Agora, nessa questão aí, não é nem ser operário, você é morto. Você é tão ruim que não serve para nada, nem para varrer. Vai que você se reproduz, tem que cortar o mal pela raiz. Eu gostaria de trazer também uma coisa assim, que a primeira coisa que esse episódio me tocou, tem um filme chamado Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, eu vou fazer um spoiler do Hotel Ruanda aqui. Ele é um filme que retrata o que aconteceu com um povo africano que era de dominação belga, eu acho, e que quando os belgas saíram de lá, eles tinham deixado duas narrativas muito claras, que existiam duas etnias muito diferentes, os Tutsis e os Hutus, e que eles eram diferentes e eles tinham qualidades diferentes e que eles deveriam ser segregados. E aí o que aconteceu? Quando saiu o poder militar, esse poder belga que estava lá controlando o sistema, eles simplesmente se estranharam e começaram a lutar. E os Hutus se acreditaram raça superior ali frente aos outros. Antes da dominação, eles eram todos imbricados. De repente, eles foram segregados por uma narrativa e eles se tornaram dois entes separados, um lutaram contra o outro, existe uma chacina e uma limpeza étnica. Os Hutus mataram, assim, milhões, que é o que conta nesse filme. Então, esse filme, eu lembro que quando eu assisti, que é um filme antigo já, nossa, me deixou muito impactado, porque é exatamente isso. A narrativa é capaz de empoderar de tal forma que o outro vai lá, mata o outro e numa boa. Não, eu lembro, vi umas cenas desse filme, os caras eles iam lá com um facão, a maioria era na base do facão, então assim, não tem empatia nenhuma com o outro. O outro é realmente um ser desprezível que deve ser exterminado. Não há empatia alguma. A narrativa, ela, dependendo do poder que ela ganha, ele te empodera de tal forma que você mata o outro. Eu estou bem, eu estou me sentindo ótimo. Estrelinha para mim, vou para minha casa e janto com a minha família. Eu sempre imagino essa ideia, porque eu acho muito assim, você não ter crise de consciência nenhuma. A chancela narrativa é tão forte que você volta para tua casa, deita na banheira e fuma um charuto, cara. É bem aquela cena. Bate a meta. Você tá com tudo. Fazer aquilo matar o outro foi 10. Então, as narrativas têm esse poder. E agora, indo nesse episódio, mais do que tudo, é você ver o outro como inseto. Que é mais ou menos, por exemplo, como os Hutus e os Tutsis. Para você pegar um facão e matar o outro no facão, porque acho que quanto mais pessoal é a morte, a facada e tudo mais, eu acho que mais você tem que estar empoderado.
Você tem que estar acreditando que aquilo é certo, que é o que o cara diz. Ele mata lá o monstro lá e acha que tá tudo certo, que é perfeito, o que ele fez foi ótimo, ele volta para casa dele, dorme, tudo bem, mas ele tá com o implante na cabeça. Então, como as narrativas são fortes e dizem... Essa coisa da desumanização, eu também penso assim muito na Segunda Guerra Mundial e no processo tecnológico que tá para lá. Porque agora muitas guerras, né, na Segunda Guerra Mundial, o extermínio dos judeus em certo momento, ele não era mais assim, enfileira todo mundo e fuzila. Abre uma vala aí e vão matando e vão... Não, era, vamos colocar eles numa câmara de gás, a gente fecha eles lá, a gente aperta um botão, eles morrem, a gente pega os próprios judeus e falam, limpa a bagunça. O que você fez? Você apertou um botão e preencheu uma ficha burocrática. Não tem contato com o outro. Hoje em dia, muitas guerras são o quê? Drone. Você não vai explodir uma pessoa ali, você vai ver uma tela, daí tem um negocinho, olha, aqui que é para tirar. Você aperta um botão, aparece uma luzinha, missão cumprida. Fizemos o que tínhamos que fazer. Daí se acontece algum erro, você manda uma nota de desculpa. Ah, foi mal. Infelizmente, a gente acabou explodindo. 500 pessoas por engano. Desculpa, nós nos arrependemos. Esses erros acontecem, a gente vai indenizar as famílias, né? O que você acha assim desse processo tecnológico que vai afastando? Que em vez de sujar a mão de sangue, você suja com tinta de caneta. Isso é uma evolução da tecnologia e do homem e da forma de lidar com as diferenças. Você se esconde atrás das várias camadas. Tem uma série de TV chamada Homeland que rola aí, acho que tá no Netflix também, e ela mostra, tem vários episódios que eles mostram a pessoa lá no Texas, nos Estados Unidos, trabalhando numa cabine de operação de drone. Ele recebe a instrução para simplesmente destruir lá um lugar, um ataque no Afeganistão, alguma coisa assim. O cara atira, aperta o botão lá, não foi ele que escolheu, ele é só o apertador de botão, ele apertou o negócio, o míssil foi. E aí o que é curioso é que ele sai lá da cabine dele e fuma um cigarro. Tem várias cenas que são desse tipo, sabe? Assim, é tipo muito, fuma um cigarro, sai dali e mostra ele indo nos Estados Unidos, lá numa lanchonete, pedindo um hambúrguer. Quer dizer, ele não se distanciou dele, da cultura dele, ele não se apropriou do entendimento do quem é o outro, como é o outro. Ele é só uma engrenagem num sistema muito maior e ele não se desvincula de nada. Antigamente, por exemplo, nas guerras, a pessoa tinha que ir lá com a faca, com o fuzil, matar o outro. Aquilo era se entregar para um novo processo. Inclusive, aqui no Brasil tem a história do Lamarca, não sei se você sabe, que ele foi lá em várias guerras, acho que era um tenente brasileiro, que ele foi participar de várias guerras enviadas pelo exército brasileiro. Quando ele voltou de lá, ele começou a questionar tudo o que tinha acontecido. Que guerra era essa? Quem escolheu isso? Por que eu fui matar aquelas pessoas? Ele teve uma crise de consciência. Aí ele se tornou um revoltoso, se tornou um rebelde e fez um monte de coisa. Não sei se você acompanhou ou sabe um pouco dessa história. Mas é uma história brasileira que cai no Enem, cai nas provas aí. Que era muito sentido. Agora, esse camarada realmente no Texas, que simplesmente atende um telefone, é para matar na onde? Coordenada tal, ele põe lá na máquina, aperta o botão e sai lá da cabine dele e vai direto para uma lanchonete comer um hambúrguer. Ele não tá nem aí. Ele não entendeu nada, ele não sentiu nada, ele não tá apropriado do fenômeno que tá acontecendo. Porque ele não é um guerreiro, ele é um burocrata. Mas um burocrata com poder de guerra e de morte, de vida e morte. Mas não tem essa... Ele não é um soldado, ele é um técnico de TI. O cara fala pra ele, tal coisa, ele tal coordenada. O drone chega em 15 minutos, tá? Aí quando fizer um e-mail pra você falando, um relatório formal. Não, você recebe, logo que o cara morrer, você recebe um SMS automaticamente. É muito doido tudo isso. A mensagem última desse episódio pra mim é a questão de transformar o outro em barata. Na Segunda Guerra, os judeus eram insetos, ou ratos, ou se transforma em alguma coisa muito asquerosa e nojenta. Que matar é ok. Você tá fazendo... As propagandas, os cartazes, faziam essas mesclas de judeu com rato. Até a gente também pode ver desenhos animados da década de 20, 30. Os negros são representados de um modo muito animalesco. Então, é como a narrativa... Ela já voltou várias vezes, essa narrativa, né? Já aconteceu em várias épocas da história. Vai e volta, e aí o que você precisa? Você precisa desumanizar o outro e transformar ele no inseto. Desumaniza e transforma no ser asqueroso.
Pessoal, a gente vai fazer agora uma coisa nova aqui na nossa análise, que é, nós escolhemos 4 competências para falar desse episódio. A primeira delas é o desafio filosófico que esse episódio trouxe. Então, explica pra gente, Francisco, o que é o desafio filosófico? O desafio filosófico é o quanto esse episódio consegue fazer você pensar, o quanto esse episódio consegue fazer você refletir, o quanto ele te provoca. Se você sai de lá, sei lá, e vai tomar um café, foi horrível. Agora, se você acaba e você ficar imóvel algum tempo, é que deu certo. E nesse episódio em específico, quanto para você o desafio? De 0 a 10? Então, é que esse episódio é um episódio que, assim, depois você pensa sobre ele, ele fica melhor ainda de quando você viu. Como ele é um episódio muito rico e bem enxuto, eu vou dar 8,5. Eu vou dar 9 para esse episódio como desafio filosófico, porque ele realmente me botou em vários questionamentos. Bom, o segundo tema é progressão temática. Então a gente já passou por alguns filmes que a gente achou que existia ruptura de ideias, ruptura de fatos assim inusitados que não cabiam dentro do filme ou dentro do episódio. E nesse aqui, o que você achou da progressão temática? Você acha que contou bem a história? Teve uma boa introdução, um bom desenvolvimento e um bom final, Francisco? Muito bom, muito bom. A progressão temática, eu vou dar um 9. Eu acho que conseguiu trazer, inclusive, informações e os porquês de determinadas coisas acontecerem de um modo muito forte. Teve nenhuma enrolação? Porque eu acho que uma boa progressão temática você não sente. Ele vai indo, aquela fala liga com aquela e a coisa vai indo para dar 9. E você achou então que o negócio foi assim maciosíssimo? Foi, nossa, foi carpete, assim. Eu dou 8 para progressão temática. Eu tenho uma sensações do filme também. Então, por exemplo, quando chega naqueles momentos que eles estão atirando nos alvos, eu tenho uma sensação de perdeu velocidade. Você está indo numa velocidade, perdeu e depois vai. Faz sentido, ela tem sua razão de ser, mas perde velocidade. Mas nota 8 também, é porque eu adorei, né? Tá muito bom, passou de ano com louvor. Né? Outra coisa é a direção de arte. Explica pra gente, Francisco. Então, a direção de arte, quando a gente fala de ficção científica, ela tem um peso maior, porque a ficção científica, geralmente, ela imagina coisas que já existem no nosso mundo, assim, de modo embrionário, ou que poderão existir, e essa coisa ela tem um design, ela tem uma forma específica. Então, a direção de arte ela é sempre muito cara à ficção científica, porque é aí que reside justamente a criatividade do filme. A gente sempre lembra de um robô, uma tecnologia, então por isso que o design, a cenografia, o figurino é muito importante. A gente decidiu colocar isso como um elemento assim a ser digno de nota. A direção de arte, eu achei ela muito interessante. Ao mesmo tempo que ela foi criativa, ela foi assim econômica, porque ela não quis se distanciar muito do que a gente tem hoje, tipo do exército, as armas, a roupagem. Então acho que assim, ao mesmo tempo que ela não foi tão criativa, tem uma razão de não ser criativa, porque ela quer mostrar que ela está mais perto do que de fato ela estaria. Eu vou dar 9 também. Gostei de tudo, da sala branca, gostei da ideia do 3D, dos personagens, dos figurinos. Como você falou, realmente eles procuram retratar alguma coisa próxima a gente, para a gente ter mais empatia com todo o processo, toda a história que está sendo contada. E eu dou 8. Que também é uma notona, né? Você deu uma notaça para o episódio. A última competência que a gente vai avaliar é a criatividade. Quão criativo eles foram para contar essa história. O tema, ele não é tão criativo e tão novo. A desumanização é uma coisa que já é produzida há muito tempo. O próprio Blade Runner discute a desumanização. Filmes de guerra geralmente discutem sobre desumanização. Eu acho que ele executou bem a proposta dele, mas criativamente, assim, do ponto de vista da criatividade, colocando num futuro distópico, eu dou 7. Eu já achei muito criativo, porque eu adoro distopias e eu gosto de que me apresentem coisas novas. E eu acho que ele se colocou numa roupagem nova. Eu não tinha ainda pensado desse jeito, de ter um implante que desumaniza de vez. Muito criativo. Então, 9. Eu dou 9 para essa competência. Então, esse episódio, para os nossos gostos, ele passa com louvor. Acho que a média minha e sua deve dar em torno de 9. Então, é um baita no episódio. E também colocam, se vocês quiserem, colocam nessas 4 competências, que notas vocês dariam também. Porque para a gente é curioso entender como os outros analisam essas obras que a gente analisa. Não se esqueçam, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, porque é fundamental para a gente saber o que vocês estão pensando.
Isso aí. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima.